Cara, antes da gente começar nosso bate-papo, a gente sempre tem aquela pergunta, né? O canal é canal estagiário. Em algum momento da sua vida você já foi estagiário ou exerceu essa função? Cara, eu queria que você contasse uma história legal do momento que você foi estagiário. Você sabe que, desgraçadamente, no meu lado historiador, pesquisador, tal, de documentário, sou curador do Museu da Seleção, dos curadores do Museu Pelé, 25 livros feitos, 4 documentários já dirigidos e roteirizados, fora esses 3 que eu estou trabalhando. Enfim, eu adoro exposições várias feitas, tal, adoro trabalhar com história. Eu tive coleção muito grande de CD, de LP nem tanto, de DVD, Blu-ray, enfim. Tenho uma coleção de mais de 15 mil jogos completos de futebol. É uma coisa bem legal, assim. Enfim, eu sou um colecionador, tem muita coisa tal. E algumas coisas da minha vida são organizadas, sobretudo as passadas. As atuais não, preciso agora que eu lembrei, preciso falar com o contador, que faltou um negócio pro imposto de renda. Eu lembro do Olaria de 73, mas esqueço de pagar fazer o Pix hoje pela manhã, mas tudo bem. E eu ia trazer exatamente, por conta disso, eu ia trazer meu primeiro crachá de estagiário da TV Bandeirantes, quando eu comecei lá em 10 de março de 87, mas na bagunça eu não achei, infelizmente. Até para falar sobre isso, exatamente os estagiários. Até nisso eu fui muito rabudo. Primeiro que meu primeiro dia de trabalho foi mais fácil do que para a esmagadora maioria, porque quando eu começo a trabalhar no 3º ano de jornalismo e de direito, eu fazia direito pela manhã na USP e jornalismo à noite na FIA, que era mais perto de casa do que a Casper. Então eu acabei fazendo a FIA. E trabalhava na TV Bandeirantes a partir de uma terça-feira, 10 de março de 87, no jornalismo da Bandeirantes eu consegui um estágio. E por que basicamente eu consegui o estágio no lugar de outras pessoas? Porque eu era filho do Joelmir Betti e da Lucila Betti, que por 10 anos tinham trabalhado na TV Bandeirantes, e meu pai havia 2 anos estava já na TV Globo como comentarista do Jornal Nacional, Jornal da Globo, Globo Repórter, coisa e tal. E era amigo de muita gente lá que tinha trabalhado comigo e seriam meus chefes e meus companheiros de trabalho no jornalismo da Band. Então, para mim, foi muito mais fácil começar. E foi muito mais fácil também, porque além de eu começar como auxiliar da chefia de reportagem, da escuta da chefia de reportagem, da produção, logo começou exatamente um telejornal com Ney Gonçalves Dias apresentado, que era o Jornal de São Paulo, pelo Ney, um jornalista brilhante, e que havia trabalhado com meu pai na Rádio Jovem Pan, na Rádio Gazeta e na TV Record. E era um amigo de família querido, e que me conhecia desde moleque. E ele era o apresentador brilhante do jornal e eu era um dos produtores. Então já falou, pô, me ajuda, Maurinho, aí, faça coisas aí que eu te conheço de moleque mesmo. Sim. E até é muito engraçado que a primeira vez que eu vou ao ar na TV Bandeirantes para apresentar um bloco de prestação de serviços, que entrava direto da redação para ler um texto que eu escrevia sem teleprompter, ou seja, lendo assim, né, isso é 1987, o Ney, simpático como você, fala, e agora com vocês, pô, o filho da Lucila, do Joelmir, meus colegas lá da Globo, que trabalharam muito tempo aqui na Band, trabalhei um tempo com o Joelmir e conheci de criança esse menino que sentava até no meu colo e que agora é meu colega. Eu falo, não precisava de todos esses detalhes, eu mesmo agora não precisava. Mas aí eu queria contar isso por conta disso. Eu já não era mais estagiário, porque também dei a sorte gigantesca, que eu entrei em março, em maio, abriu vaga, porque aumentaram os telejornais da Band, uma vaga lá, verba, então alguns dos estagiários, não eram tantos no jornalismo da Band, tiveram que ser contratados, registrados, então eu fiquei quase que 2 meses só como estagiário. Eu quero para ficar por muito mais tempo, fiquei com quase 2 meses, e em menos de 6 meses eu já estava apresentando em blocos, depois demorou, depois saí, enfim, aí toda uma carreira de 38 anos pela frente. Mas eu dei muita sorte, porque era eu e os outros foram todos, não eram tantos assim, todos os estagiários foram promovidos, aí eu virei auxiliar de produção 3 ou 4, sei lá qual era o número, né? E foi muito legal que, assim, eu cheguei em casa, gente, fui contratado, na época o estagiário não ganhava nada, claro, mesmo. Sim. Eu fui contratado, eu tenho um salário e tal, e era um salário melhor do que eu imaginava, né? Aí cheguei, saindo da Bandeirantes, porque a Bandeirantes era do lado da FIAN, onde eu estudava lá na Bandeirantes, pertinho da Bandeirantes, no Morumbi. E aí eu saí, e a minha casa, por sorte, também era perto. Cheguei em casa buzinando, meu pai estava na Globo, minha mãe aquele dia não estava, falei para ela, o meu irmão tinha acabado de chegar do trabalho, pô, fui contratado, aquela festa legal e tal, só vim dizer aqui, tal. Entrei no carro, saí, bati num caminhão. Nossa! Cara, ali na Avenida do Jockey. Falando sério, eu tava eufórico, por óbvio, indo todo alegre, assim, sabe quando você tá aí? Eu sou TDAH, eu tava assim, sabe, sei lá, não lembro que música eu tava ouvindo. Você lembrou que tava dirigindo? Não, eu tava, beleza, assim, sabe, que legal, tá, cena de filme e tal. E o que tinha acontecido? O caminhão tinha quebrado e tinha ficado torto ali na Avenida do Jockey,
Nunca cheguei muito bem, tal. Eu tava debaixo de uma árvore e tal, a ponta meio torta assim, eu tava... eu peguei bem na lateral, na quina da carroceria, o carro virou, deu tempo de... Eu falei, puta merda. Não, falando sério, o carro foi virando, eu falei, deixa eu tirar o pé do acelerador pra não capotar. Ele ficou... O carro virando, eu falei, pô, que legal, eu sei que lá. Eu juro pra Deus, já sei, o primeiro salário que eu vou ter que pagar a franquia do seguro. Aí o carro bateu, os 2 eixos foram pro saco, bateu ali na... Nossa, pegou calçada. O eixo ainda? Aí o eixo foi um horror. Mas eu falei, bom, pelo menos já sei o que fazer com os 2 primeiros salários para pagar as franquias. Mas assim, gente, de novo, eu sou um cara de muita sorte mesmo, porque aconteceu isso. Então, minha experiência de estagiário, 2 meses. Só que a dever dizer, eu também faço muita coisa pela minha vontade, minha capacidade de trabalho, meu tesão, tá, minhas qualidades, ok? Mas também você quer saber, se o conceito de estágio for trabalho não remunerado... Até por respeito a algumas empresas, colegas e jobs. É melhor passar batida, essa parte. Dos meus 25 livros, alguns foram de estagiário. Porque a editora não teve condição de pagar, ou na base da brodagem, não me paga. Teve um livro da Sociedade Esportiva Palmeiras, dos 9 que eu fiz, que o Palmeiras falou, não, a gente não vai pagar, porque não tem condição. Claro que tinha. Eu falei, não, tudo bem, eu faço em nome do Palmeiras. Eu fiz de graça. Além da gente render os royalties devidos, minha parte eu dei para o Palmeiras, doei como outros trabalhos de apresentação de banquetes, eu nunca cobrei, e não estou cobrando agora. Mas quando o pessoal fala, você quer dinheiro do Palmeiras fazendo DVD, livro, filme? Não, senhor, eu dou esse dinheiro para o Palmeiras e dou o meu trabalho que eu não cobro. Então assim, já fiz, já trabalhei durante um tempo numa grande emissora de televisão de graça, porque eu queria investir, falei, cara, não tem salário agora na renovação, não, eu fico aqui. Eu quero mostrar, eu sei que vai dar certo, depois de 3 meses me pagaram, porque eu falei, não, outros colegas, não vou culpar, né? Eu tinha até condição, porque eu também trabalhava em outros lugares, mas eu vou dizer, como estagiário, até recentemente já tive lugares em que eu trabalhei na raça. E valeu muito a pena, porque as portas se mantiveram muito abertas, você pode até dizer que não é muito profissional, muito correto e tal, mas, gente, eu tenho poucas portas fechadas na vida, porque eu não cobrei. Eu posso dizer até que eu tenho algumas condições financeiras para isso também. E mesmo algumas coisas devidas, quando eu fui demitido ou tiveram problemas financeiros que teve que ser algumas pessoas, eu nunca botei no pau nenhuma emissora. E isso foi muito legal, porque eu já voltei para algumas que eu poderia ter condições jurídicas para fazer até uma indenização boa. Eu falei, não vou colocar. Porta, né, e as portas abriram-se de novo. Algumas eu fui, algumas eu voltei, algumas eu nem fui, voltei. Mas assim, as portas ficaram abertas porque eu nunca entrei no pau contra emissoras que até me deviam. Sei que me deviam, mas não ia cobrar também. Às vezes não eram dívidas pequenas, graças a Deus tinha outras condições financeiras herdadas dos meus pais, da mãe dos meus filhos, da minha segunda mulher, hoje amor da minha vida, Silvana, mas eu posso dizer que eu já fiz ou ainda faço alguns trabalhos de estágio. Alguns dos meus trabalhos, e não só eu. Estagiário, né, Mota? Eu sou eterno estagiário e tal. E até porque uma coisa que eu acho legal, eu tô tendo, não que eu aprenda, mas eu tô sempre aberto para aprender. Porque, evidentemente, fazendo isso aqui que a gente está fazendo agora, fazendo televisão, fazendo rádio, os documentários que eu faço, mesmo livros, alguns outros projetos que eu estou fazendo, eu sou neófito na área. Eu posso estar há muito tempo fazendo coisa, algumas coisas até eu já fiz bastante, vou refazer com uma nova roupagem, um conteúdo diferente, mas no fundo é várias coisas que eu já fiz, mas que estou aprendendo. A televisão aberta, escancarada, a TV por streaming, a TV por assinatura, canal linear, canal digital. Cara, a gente está aprendendo, para até não conseguir criar coisas muito novas, mas tudo na hora a gente está aprendendo. E não só no jornalismo, na vida, né? Na vida, né?